quero te agradecer, meu Deus, por cada uma das vidas que estão nos ouvindo através das mídias sociais. Nos dá uma palavra, meu Deus, que venha de encontro a cada coração, Pai. Nos dá humildade, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento. Derrama, Senhor Deus, a tua unção sobre a minha vida. Abre a minha mente, Senhor Deus, e me conecta a Ti através do Teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Deus, te louvo, meu Senhor, e te agradeço, Paizinho do céu, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém, amém e amém. Amados, o tema dessa mensagem é cultura do céu. Eu tenho visto, queridos, muitas pessoas que têm um chamado, que estão tendo uma vida no mundo, como a gente costuma dizer, uma vida mundana. E aí o Senhor chama, essa pessoa é tocada, e ela muda totalmente de vida e começa a ter o que a gente chama de cultura do céu, uma nova vida, uma vida separada para Deus. E essas pessoas, elas começam a buscar uma vida diferente, um propósito que Deus tem na vida delas. E por um motivo ou outro motivo, essas pessoas dizem, não, eu cansei. Eu quero voltar para a minha vida antiga. E eu tenho visto isso, muitas pessoas retrocedendo e buscando ter uma vida que tinham antes. E elas dizem assim, não, eu continuo sendo crente. Só que eu voltei porque aquilo que eu vivia antes era a minha profissão, ou era o que eu sei fazer bem feito, eu não vivo sem aquilo. E, amados, isso está vindo totalmente contramão àquilo que Deus tem nos ensinado sobre cultura do céu. Interessante que Deus, ele chama Abraão e ele diz assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua cidade, sai do lugar que tu mora, que eu tenho uma outra coisa contigo. Esquece a tua cultura, esquece a tua vida antiga, esquece a tua profissão, a profissão que tu tinha. E Jesus faz também a mesma coisa com os seus discípulos. Ele diz assim, olha, aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, seus irmãos, por amor a mim, não é digno de ser chamado meu filho ou meu discípulo. Mas eu tenho visto pessoas que têm retrocedido nesse aspecto. E o Senhor diz que não tem prazer naqueles que retrocedem. E essas pessoas dizem assim, não, mas eu continuo crente. Mas eu vou voltar àquela profissão, eu vou voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia, porque isso aí é bobagem. Isso aí que muitas pessoas vivem, como eu vivia, é religiosidade. E cultura do céu não tem nada a ver com religiosidade. Cultura do céu é obedecer a Deus e viver uma vida separada para Ele. O mundo diz que é tudo junto, é tudo misturado. Mas o Senhor não. O nosso Deus diz que nós estamos juntos, mas Ele quer que nós estejamos separados para um propósito específico em Cristo. E é isso que nós vamos falar nessa noite. E o primeiro ponto, amado, que esse texto nos ensina, é quando Deus, ele diz assim, Abraão, eu quero começar uma história contigo, diferente. Eu te chamo para uma aliança contigo, mas existem algumas coisas que precisam serem mudadas na tua vida. E a primeira coisa ele diz assim, sai da tua terra. Ele diz, sai do lugar onde tu mora. Sai da cultura local. Ele diz assim, eu não quero que tu viva o que tu aprendeu na tua terra, com o teu povo, na tua localidade. E aqui, amados, para que a gente possa entender o que Deus quer conosco, nós temos que entender o que Deus quis com Abraão. O que ele diz assim, Abraão, olha, o teu povo, ele é politeísta.
ele adora a muitos deuses, e eu quero que tu adore apenas a mim. Enquanto aquele povo ali, ele adorava a muitos deuses, e o pai de Abraão, e Abraão também, ele era uma pessoa que trabalhava exatamente fazendo imagens ali, era a profissão de ofício dele, de toda a família. O Senhor diz assim: eu não quero essa cultura contigo. Abandona tudo isso e vem para que tu, eu quero que agora tu adore apenas a mim, o único e eterno Deus. E você pensa que isso é fácil? Um homem que ali ele adorava vários deuses e ele era acostumado ali, ele foi educado daquela maneira. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, todos eles tinham essa cultura de adorar a vários deuses. E o Senhor diz: não, agora eu sou o teu único Deus. Abraão, eu sou um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipotente e onipresente. Para nós hoje, isso é muito fácil de entender, porque a gente já tem assim uma certa intimidade nesse assunto, mas para esse homem que viveu uma vida toda de uma forma diferente, numa cultura ali, naquela cidade entre os caldeus, na cidade de Ur. E aí, amados, isso é muito difícil para esse homem entender isso. Por isso que Deus diz assim: eu quero que tu saia dessa cidade, porque eu quero te trazer uma nova cultura, uma outra forma de viver. A segunda coisa, amados, o porquê que Deus queria que Abraão deixasse aquele lugar, aquela cultura local, era porque dentro daquela cidade ali, cidade de Ur, né, eles sacrificavam àqueles deuses as suas oferendas. Interessante, poucas pessoas sabem disso, é que Deus ensinou a Abraão algo muito interessante quando ele disse assim: olha, vai lá e sacrifica o teu filho Isaque para mim. Interessante, claro que Abraão ali ele se chocou, mas era a cultura do povo politeísta sacrificar os seus filhos aos deuses. Então, por mais que Abraão se chocasse, porque era o filho dele, mas ele conhecia aquela cultura. E aquela cultura era a cultura da sua cidade. Era a cultura que ele tinha na sua vida, que ele aprendeu com seus pais, com seus tios, com sua família e dentro da sua localidade. Aí o Senhor manda ele sacrificar o filho, mas ele ensina algo maravilhoso para Abraão. Ele não permite que Abraão sacrifique o seu filho Isaque. Ele diz assim: eu não aceito sacrifício humano. Eu não sou igual aos teus deuses, aos deuses os quais ali tu servia antes de me aceitar. Interessante, amado, que Deus é esse? Um Deus que ele diz assim: sai da cultura da tua cidade e vem para a cultura do céu. E isso é extremamente profundo, amados, porque o nosso Deus, ele é um Deus que, além de ele não aceitar sacrifício humano, ele também não aceita, ele não quer o teu sacrifício, ele quer o quê? A tua obediência. Uma coisa que Deus também ensina a Abraão, dentro desse contexto de cultura local, é que quando havia os sacrifícios, e esses sacrifícios ainda existem hoje, dentro de culturas politeístas, esses sacrifícios são bem toma lá da cá, que muitas vezes nós temos trazido isso para a nossa igreja. Muitas vezes nós temos olhado para o nosso Deus e queremos fazer sacrifício dizendo assim: Senhor, eu te dou, mas eu quero, tentando barganhar o Senhor. E o Senhor nunca aceitou barganha. Interessante, amados, é que Deus, ele diz assim: sai do meio da tua parentela, porque eu não quero oferendas.
eu não quero sacrifício, eu não quero essa cultura de sofrência, não. Isso também a gente vê dentro das nossas igrejas. Uma sofrência, amado, em que a gente tem que viver o sacrifício. Uma sofrência para que Deus olhe com peninha da gente, com dó, e aí a gente sacrifica do lado, aí Deus olha para a gente, aí Ele vai nos dar alguma coisa, porque a gente viveu uma sofrência, um sacrifício. Conhece alguém assim? Conheço. Eu conheço. Eu tenho uma amiga querida, mas ela só sabe viver nessa sofrência cristã. E isso, amado, é uma cultura da onde? Das nossas cidades, às vezes da nossa igreja, às vezes é uma cultura que não é a cultura do céu. Por isso que Deus diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque eu não quero esta cultura da tua cidade na tua mente. Eu não quero esta mentalidade dos caldeus na mente de Abraão. O que eu quero dizer nessa noite é que quando Deus, Ele nos escolhe para sermos da descendência de Abraão, agora em espírito, Ele diz assim: tu tem que esquecer a cultura da tua cidade, a cultura da tua localidade, a cultura de Camusim, a cultura do Ceará, a cultura do Brasil. E Deus, Ele está dizendo que Ele quer o quê? A cultura do céu na tua vida e na tua mente. Amém? Segundo ponto, amados, dessa mensagem aqui, é que depois que ele disse assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque eu não quero cultura de localidade. Sai da tua cidade, que eu não quero a cultura da tua cidade dentro de ti. E ele diz mais: também deixa a tua parentela, porque eu também não quero cultura familiar. E, amados, a cultura que nós temos familiar é muito diferente da cultura do céu. E como a cultura é diferente. Ele chega e diz assim: sai do meio da tua parentela, porque eu não quero a influência da tua família em ti. O modo de ser, o modo de agir, o modo de pensar. Quando nós não conhecemos ao nosso Senhor, com quem nós parecemos? Com quem convivemos. E com quem convivemos? Com a nossa família. O que eu quero dizer nessa noite, amado, que a cultura do céu vem de contra a cultura da tua família. E nessa noite eu quero dizer assim: esqueça a cultura da tua família. Nós estamos falando aqui de cultura do céu. Como somos educados dentro da nossa família? Toda família tem características diferentes, de acordo com a cultura, com o socioeconômico. Muitas coisas estão aqui e são diferentes em cada família. Mas existem coisas que são iguais. Uma delas é: para que somos preparados? Para que a tua família te preparou? Quando nós temos um filho, a primeira coisa que a gente olha para ele e diz assim, na maioria das vezes, a gente diz assim: eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Eu quero que o meu filho vá além do que eu fui. E aí, amados, essa influência que os nossos pais colocam em nós, que é a perspectiva dele, o sonho dele, muitas vezes a frustração que ele teve na vida, e aí ele quer que você seja um vencedor naquilo que ele não foi. Imagine você sendo talvez o bode expiatório na vida. O sonho que o teu pai ou a tua mãe não realizou, ele coloca em ti e diz assim: olha, agora você vai ser exatamente isso. E eu vou te preparar para que tu seja isso.
E essa é a cultura familiar, porque minha filha eu não consegui, mas você vai conseguir. E aí se cria essa perspectiva toda em cima de ti, num projeto e numa cultura que ela é da família, é um desejo do teu pai para ti, da tua mãe, mas será que esse é o desejo da cultura do céu para ti? E muitas vezes, amados, nós somos preparados na família para uma coisa, quando na realidade Deus ele nos prepara para uma outra coisa, e é um outro propósito que ele tem. E chega uma hora que você chega e diz assim, e agora é um choque na vida, porque a minha cultura familiar me trouxe uma mentalidade, e o Senhor me trouxe uma outra mentalidade, e aí, como é e o que eu vou fazer? Amém? Por isso é que era tão importante que nós deixamos o quê? Também a cultura familiar para vivermos a cultura do céu. Aqui é porque o Senhor diz assim, olha Abraão, sai do meio da tua parentela que eu não quero influência deles na tua vida não. Eu quero apenas que tu viva aquilo que eu tenho para ti. Aquilo que eu tenho para ti. Porque quando o Senhor estava trabalhando com Abraão, quando nós vivemos o toma lá da cá, o Senhor diz assim, não, Abraão. A cultura do céu, ela não é assim, não. A cultura do céu é simples. Obedeça, creia e verás. A cultura do céu não é uma cultura de tu se sacrificar para ter, não. A cultura do céu é tu crer, tu obedece, tu crê e tu terás. Mas muitas vezes, amado, a cultura da nossa família nos traz coisas que são muito prejudiciais na nossa vida. A cultura da nossa família muitas vezes nos traz complexos de inferioridade ou complexos de superioridade. Às vezes, na nossa família e dentro da cultura da nossa família, nós somos preparados para algo que é muito interessante. É quando a família da gente, ela nos dá tanto. E aí, existem famílias que dão tanto para alguém que os torna fraco. E existem famílias que dão tão pouco para as pessoas que os tornam revoltados. Qual é a influência que a tua família te trouxe? Ela te dá tanto ao ponto de te fazer um homem fraco, não preparado para a vida? Ou ela não te deu nada ao ponto de tu ser uma pessoa tão, como diz aqui nessa cidade, com tanta casca nas costas, que tu é revoltado para a vida? O que eu quero dizer, amado, é que se tu recebeu muito e se tornou fraco, ou se tu não recebeu nada e se tornou revoltado, tu tem que encontrar um equilíbrio dentro dessas circunstâncias. Às vezes, a gente recebeu tudo tão fácil na vida, que a vida vem, e aí a gente se casa, traz uma outra história na vida, outro contexto, e aí a gente é totalmente despreparado para a vida e vai sofrer. E às vezes, amado, a gente recebeu tão pouco dessa vida, que aí a gente criou músculo, criou tantas armas e tantas defesas, que isso nos prejudica até no próprio cotidiano, na convivência com as pessoas e na própria convivência com a vida. E era isso que Deus não queria que Abraão vivesse mais. Deixasse aquela cultura familiar também para trás. Mas a pior cultura e a mais difícil que Abraão viveu e que nós vivemos, nem é a cultura da nossa localidade, também não é a cultura da nossa família, mas é a cultura adâmica. Essa cultura que está dentro de nós, na carne, que a gente passa o tempo todo lutando contra ela e a gente não entende.
Porque não foi uma cultura que foi adquirida na nossa localidade. E nem foi pela nossa família, mas ela está dentro de nós, mastigando. E vibrando o tempo todo, dizendo assim: eu quero pecar. Eu quero pecar, eu quero fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Existe dentro de nós uma luta muito pesada entre carne e espírito. E esta carne, que é uma cultura adâmica, que é uma cultura do velho homem dentro de nós, que grita para nos tirar a cultura do céu. Então, amados, o que eu quero dizer nessa noite é que o Senhor, quando Ele te separa, e Ele te traz para essa cultura do céu, para tu viver uma nova vida, viver separado para Deus, Ele não quer que tu retroceda, não, que tu volte a fazer as mesmas coisas que tu fazia antes, não. Ele te traz para a cultura do céu, para que tu viva a cultura do céu, e tu viva exatamente o propósito que Ele quer na tua vida. Você já imaginou que se Abraão chegasse e dissesse assim: Senhor, mas eu quero retroceder, eu quero ir lá para Uri, eu quero viver como eu vivia antes. Eu quero fazer lá e ter a mesma profissão que o meu pai tinha, como muitas pessoas vivem hoje. Eu vejo algumas pessoas que passaram 20, 10 anos vivendo como cristão, e eles dizem: não, agora eu quero ter aquilo que eu tive no passado, e eu continuo sendo cristão, mas eu quero ter a mesma vida que eu tive antes, com os mesmos valores, fazendo as mesmas coisas. Eu quero dizer, amado, que a cultura do céu, ela não pode ser misturada nem com a tua cultura familiar, nem com a tua cultura local, e nem com a tua cultura adâmica. A cultura do céu é Cristo na tua vida. É a mentalidade de Cristo em ti. É Cristo vivendo dentro de ti, te dando discernimento, sabedoria. E Ele não quer sofrer nenhum tipo de influência, nem do inferno, nem de Satanás, nem da tua família negativamente, e também da tua localidade. O que eu quero dizer nessa noite é que quando Cristo está em nós, Ele nos traz uma mentalidade com um propósito de vida eterno. E aí você me pergunta: Pastor Antônio José, e que cultura do céu é essa que tu está falando? O Senhor Deus precisava ensinar a Abraão a cultura do céu. Nós vamos resumir aqui. Como também nós precisamos aprender a cultura do céu. E a primeira coisa que Abraão aprendeu, nós vamos aprender nessa noite, é que o Senhor diz assim: olha, Abraão, eu te amo incondicionalmente. Você pode estar, amado, no fundo do poço, vivendo a pior fase da tua vida, derrotado, humilhado na droga, na cachaça, na prostituição, seja qual for, no roubo, no homicídio, seja no que for, tu pode estar na pior fase da tua vida, no fundo do poço. O Senhor Deus, Ele te ama. Porque Ele não te ama, não é pela condição que tu está. Ele te ama de forma incondicional. E Abraão não entendia isso. Um Deus que ama por nenhuma condição, pelo estado de estar limpo ou de estar sujo. Ele não te ama porque tu tem virtudes. Ele não te ama porque tu é cheio de qualidades. Não, Ele te ama apesar dos teus defeitos. E Ele diz assim: que Deus é esse? Isso é a cultura do céu. Jamais alguém poderia entender isso se não fosse viver a plenitude de Deus, a cultura do céu, na sua vida. E o outro lado, Ele chega e chama assim, diz assim: eu também te amo, tu sendo o homem que está vivendo o maior auge da tua vida, o ápice do conhecimento, do financeiro, da prosperidade. Tu pode estar vivendo lá nos Estados Unidos, na melhor cobertura, na melhor casa, com os melhores carros, na melhor profissão,
vivendo o ápice da tua vida, e Deus também, Ele te ama. Você está entendendo que Deus é esse? Ele te ama tu tendo, Ele te ama tu não tendo, Ele te ama tu sendo tudo, Ele te ama tu não sendo nada, porque Ele é amor. E Ele te amou primeiro. E isso é a cultura do céu. E é essa cultura que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender isso do nosso Deus, que não são os meus méritos, nem as minhas virtudes, que faz o Senhor me amar. Ele me ama porque eu sou filho. E o filho nós amamos apesar de todos os defeitos. Eu não amo o filho, não é porque ele é bom e maravilhoso, não. E eu não deixo de amar o filho porque ele é um mau filho e ele faz as coisas erradas. Nós nunca deixamos de amar os nossos filhos pelos seus defeitos. Amém? E isso precisava Abraão aprender. Isso é uma cultura do céu. E nós precisamos aprender isso com o nosso Deus. Segunda coisa que Abraão teve que ser separado para aprender a respeito do céu. Ele diz assim: Abraão, tu vais ser pai de muitas nações. Ele olha e diz assim: Senhor, eu não tenho filho não. Eu já sou velho. E a minha esposa, os dias dela já passaram. Ela já não pode ter filho. Tudo que é meu vai ficar para o meu mordomo. Aí o Senhor diz assim: não, Abraão, eu vou te dar um filho da promessa. Mas muitas pessoas acham que Deus queria ensinar para Abraão ser seu pai de Isaac. E não é isso. Deus queria ensinar para Abraão, e Ele quer nos ensinar nessa noite, o que é ser pai. O Senhor olha para o céu e diz assim: Abraão, tu está pensando que ser pai é como os caldeus? Que botam o filho no mundo, nem ligam para eles, sacrificam eles e fazem tudo o que não presta. Porque, gente, você já percebeu, dentro da tua cultura, o que é ser pai? Será que dentro da tua família, o teu pai ou a tua mãe, ele foi um pai como a cultura do céu? Precisava a cultura do céu vir até você para você entender o que é ser um pai. E nada maior ou melhor do que Deus para ensinar nós a ser o quê? Pai. Por que Deus deu a Abraão um filho da promessa? Para que ele entenda e compreenda o que é ser um pai. Até então, aqueles deuses, eles não ligavam para filho, não. O Senhor precisava ensinar a cultura do céu. Ele diz assim: eu vou te ensinar, Abraão, eu vou te ensinar, Antônio José, o que é ser um pai. Sabe o que é ser um pai? Como nosso Deus. Um pai, ele precisa aprender a amar um filho. Amar o filho. Que amor é esse? Incondicional. Qual é o amor que um pai tem que ter pelo filho? O mesmo amor que Deus tem para nós, o amor ágape, o amor incondicional. Deus, ele nos ensina a ser um pai que ama incondicionalmente, que cuida, que protege e que corrige. Vamos lá. Qual é a cultura da tua terra? Como é um pai aqui? Como é que ele ama o filho? Normalmente ele ama o filho bom e ele não dá muita atenção ao filho ruim. Dentro da nossa família, será que o nosso pai, ele é um pai que cuida de nós? Ou que ele prioriza a ele mesmo e o que ele gosta, o que ele quer, o que ele deseja? A cultura do céu é amar o quê? Incondicionalmente. A cultura do céu nos ensina a cuidar dos nossos filhos. O pai tem obrigação de cuidar dos filhos. E você diz: até então ninguém sabia disso. Não, Abraão foi o primeiro a aprender a cultura do céu, que ele tinha que amar os seus filhos incondicionalmente e cuidar dos seus filhos de maneira diferente. Cuidar é obrigação nossa. O Senhor diz que os nossos filhos são de quem? Herança do Senhor. E Ele nos dá para que a gente o quê? Cuide. Amar,
cuidar. E a terceira coisa, eu disse que amar, cuidar e proteger. A tua cultura da tua família é de proteger os filhos. Se você não aprendeu isso na tua cidade, se tu não aprendeu isso com a tua família, tu tem que aprender isso com o Senhor na cultura do céu. Por isso que Deus diz, Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu tenho que te aprender algo, eu tenho que te ensinar algo no céu. E eu vou te ensinar a ser pai. E quarta coisa, ele diz assim, um pai também, ele precisa corrigir. Vamos lá, o que Deus, a cultura do céu, diz que o pai tem que fazer? Amar. O que mais, amados? Proteger, cuidar e corrigir. Não é fácil para um pai que ama corrigir um filho. Mas o Senhor diz que assim como o pai corrige o filho que ama, ele também nos corrige. Isso é cultura da onde? Do céu. Por que muitas vezes nós estamos aqui nessa terra aqui e a gente faz uma coisa e uma outra pessoa faz do mesmo jeito e a pessoa vem para nós? Você já teve essa sensação? Você faz você e outra pessoa, mas a correção só vem para você. Você já se perguntou por quê? Que a correção vem para você porque você é filho. Então o Senhor, ele corrige aos seus filhos, a quem ama, assim como nós. Então essa cultura, ela é da terra? Não. Essa cultura de corrigir a quem ama, ela é do céu. Então vamos lá. A cultura de amar incondicionalmente é da terra? Será que aqui a gente ama incondicionalmente? Ou a gente ama com a condição? Ah, se fulano tal falar comigo, eu falo. Ah, se fulano tal gostar de mim, eu gosto. Ah, eu gosto tanto da pessoa fulano tal porque ela é gente boa, legal. Então eu gosto do fulano porque ele gosta de mim. Eu dou ao fulano porque ele me deu primeiro. Eu sou legal com fulano porque ele é legal comigo. Isso é cultura do céu? Isso é cultura da terra. Qual é a cultura do céu? É amar ao outro incondicionalmente. Não pela uma condição do outro, mas uma condição de você. O amor que está dentro de ti. Por que Deus nos ensina assim? Porque Ele é amor. E se Ele é amor, Ele ama. E se Ele está dentro de mim através do Espírito Santo, o que essa cultura do céu faz em mim? Me faz também amar ao outro de forma incondicional. Quem entendeu, diga amém. Terceiro ponto, amados. O Senhor ensina para Abraão algo aqui na terra também. Ele diz assim, Abraão, é o seguinte, seja generoso, que tu serás o quê? Próspero. Ouviu, Alicinha? Se você quiser ser próspero nessa vida, nós temos que ser o quê? Generosos. Isso é uma promessa o quê? Condicional. Isso é cultura da onde? Da terra? Isso é regra na terra? Será que isso é regra de terra? Aqui na terra, para a gente ser próspero, é ser generoso? É não, é ser mesquinho. É ganhar, não gastar. É ganhar, não dar nada a ninguém. Aqui a história é assim, olha, se tu ganhar, se tu não gastar, não dá nada a ninguém, tu vai ter bem muito. Seja ruim, não gaste, não dê. Essa é a cultura da terra. Essa é a cultura da cidade. Essa é a cultura da família. A cultura do céu é diferente. Ele diz, se tu for generoso, tu serás próspero. A cultura do céu, amado, ele diz assim, se tu for justo, tu vai ter muitos e muitos anos nessa vida. Tu vai ter longanimidade. Isso é a cultura do céu. Como foi que Abraão viveu? Ele foi justo? Foi. Como ele foi justo, ele foi o quê? Próspero. Amém? Ele foi generoso? Sim. Por isso ele foi próspero. Ele foi justo? Por isso ele teve longanimidade. E ele foi obediente? Sim. Por isso é que ele teve o quê? Vida eterna. Para entendermos e já finalizarmos aqui. A cultura do céu nos ensina que se nós formos generosos aqui na terra, nós vamos ser o quê?
próspero. Ele nos ensina, se nós formos justos, nós teremos longanimidade de vida. E ele também nos ensina, se nós formos obedientes, nós teremos vida eterna. Isso é cultura do céu. O que nós aprendemos aqui com o nosso Deus é que Deus, ele quis ensinar para Abraão e ele quer nos ensinar nesta noite a cultura do céu. Ele diz assim: esqueça o que tu aprendeu no teu habitat. Esqueça o que tu aprendeu com a tua família. Aprende a cultura do céu. Então vamos lá. O que eu tenho que ignorar? Aquilo que eu aprendi na minha cidade. Aquilo que eu aprendi com a minha família. E aquilo que eu aprendi com o quê? Com o meu velho homem, o homem adâmico. Eu tenho que ignorar tudo isso e viver uma cultura do céu. A cultura do céu é o Espírito Santo dentro de mim, que vai me dar discernimento, sabedoria, conhecimento. O que eu quero finalizar nessa noite, amado, é que viva aquilo que o céu te ensina. Viva aquilo que o Espírito Santo te ensina. E tu viverás bem nessa terra e tu comerás o quê? O melhor. Amém? Pronto. Até aqui, amados. Essa é a palavra. E o tema dessa mensagem foi cultura do céu. Sim.